O meu pai morreu há cerca de 5 anos, inesperadamente de ataque cardíaco. Foi difícil para mim e para minha mãe, é claro. A nossa casa simplesmente não parecia mais um lar. E cerca de 1 ano depois, a minha mãe e eu planejamos nos mudar para outra casa e levar junto o nosso cachorro idoso. O destino era uma pequena cidade situada a cerca de meia hora de onde morávamos. No entanto, pouco antes da data marcada para a mudança, eu tive um dos sonhos mais vívidos da minha vida. E tudo que estava dentro do meu quarto era o meu quarto. Às vezes, eu me pergunto se eu estava em algum tipo de estado de paralisia do sono quando isso aconteceu. E para aumentar ainda mais o realismo, no meio da noite, as luzes da rua do outro lado iluminavam a minha janela, criando um reflexo de luz perpendicular à parede. No meu sonho, enquanto estava ali deitado olhando exatamente para aquele reflexo na parede, eu vi uma silhueta desaparecer nas sombras. Arrepios percorreram a minha pele enquanto eu ficava ali em pânico e com medo de mover um músculo. E de repente, aquilo parou de se mover e ficou parado no reflexo da luz, como se estivesse olhando diretamente para mim. Então aquilo falou comigo na voz do meu falecido pai. Eu estou mandando algo para observar você. Apesar de ouvir a voz do meu pai vindo daquela silhueta, eu fiquei com muito medo. Eu não sabia porquê, mas ainda assim eu consegui dar uma pequena resposta a isso. O quê? Eu sussurrei e a silhueta permaneceu quieta por um tempo, deixando um silêncio assustador no lugar da voz. E depois disse: Boa sorte. Acordei quase instantaneamente e ofegante. O pesadelo me gelou profundamente. Eu não sabia exatamente o que pensar disso, especialmente aquelas 2 palavras finais. E nas semanas seguintes, a minha mãe e eu sairmos da nossa antiga casa e seguirmos para o sul. A nova casa era pequena, mas aconchegante, e com apenas 1 ou 2 vizinhos em uma estrada de cascalho no meio da floresta. Foi uma ótima opção para nós, provavelmente o melhor lugar para fugir de todo o estresse, e junto com a mudança, também veio a gata do nosso novo vizinho. Era uma gata preta que apareceu em poucos minutos depois que nos mudamos. E quando a vi, eu a tratei como se fosse o meu próprio animal de estimação. Eu deixava uma lata de comida para ela 1 ou 2 vezes por semana. E mesmo que não a chamasse, quando ela me via lá fora, ela sempre corria até mim. E menos de 1 mês em nossa nova casa, eu acordei de repente com um leve ruído de tosse que parecia vir do andar de baixo. Uma coisa importante que eu tenho para falar sobre o nosso cachorro idoso é que ele está com problema na tranqueia e sempre precisando de remédios para ajudar a acalmá-lo. Eu desci do meu quarto para dar o remédio, mas não consegui encontrá-lo em nenhum lugar da casa. Ele não estava dormindo na cama dele e não estava na cozinha. Não estava em lugar nenhum. Porém, eu não verifiquei o quarto da minha mãe para evitar acordá-la. E foi então que eu ouvi novamente a tosse, mas ela vinha de mais longe, como se viesse do lado de fora da casa. Eu olhei para a porta lateral do pátio que dava para a floresta e percebi que eu havia esquecido de fechá-la. A porta estava entreaberta. Eu corri para fora com a lanterna e comecei a chamar o meu cachorro Toby. Eu gritei do lado de fora em direção às árvores, ouvi uma tosse e apontei a lanterna em direção do som. E dessa vez o barulho ecoou pela estrada de cascalho.
Mas naquele momento, eu pensei que o meu cachorro estava perdido e atribuí isso à má adaptação dele com a nova casa. Então apenas segui em frente procurando pelo Toby e eu dizia: "Vamos lá, garoto! É por aqui! Vem, Toby!" E foi então que eu ouvi a tosse que vinha acompanhando quase ao meu lado, mas dessa vez não era como a tosse seca que eu escutei antes. Em vez disso, a tosse pareceu mais um grunhido baixo. Apontei a minha lanterna em direção ao novo som, e lá estava um cachorro laranja brilhante no meio do caminho, e por um momento eu imaginei que fosse algum tipo de cão doente que eu havia confundido com o meu cachorro. E enquanto eu processava o que via, aquilo olhava diretamente para mim. Os seus olhos brilhavam com a luz da minha lanterna, porém o nosso olhar se quebrou quando ele inclinou a cabeça para a direita. Eu olhei para baixo e lá estava ela, a gatinha preta do nosso vizinho, parada entre as minhas pernas. E no entanto, era como se ela tivesse mudado completamente de personalidade. Não era mais a gata feliz e afetuosa que eu conhecia. Dessa vez ela estava com os pelos arrepiados em posição de ataque. Ela soltou um rosnado olhando diretamente para aquele cão, e naquele momento eu percebi que ela estava apenas com medo do cachorro. Então me ajoelhei ao lado dela em uma tentativa de afastá-la e evitar que o cão a machucasse. Mas não importava quantas vezes eu tentava tirá-la do modo de luta, ela não se mexia. E seu olhar permaneceu imperturbável. E foi quando eu olhei na direção do cachorro laranja mais uma vez, mas não havia nenhum cachorro ali. Em vez disso, exatamente no mesmo lugar aonde estava o cão, havia um cadáver ambulante apodrecido de uma vaca, movendo-se lentamente em minha direção. Eu dei um passo para trás, absolutamente horrorizado com o que estava vendo, e a mandíbula do bicho estava solta do rosto, e um dos olhos estavam manchados de sangue, e balançavam para frente e para trás, como se estivesse lutando desesperadamente contra a dor. Eu esfreguei os olhos incrédulo, esperando ser a minha imaginação, mas ainda estava lá quando os meus olhos reabriram. E apesar da visão horrível diante de nós, a gata preta do nosso vizinho, por menor que fosse, ela ficou ali e rosnou para a criatura. E de repente a criatura parou de caminhar em nossa direção por um momento. Ficou ali parado, olhando para mim e para aquela gatinha preta que tentava me defender. E foi quando eu ouvi inequivocadamente a vaca mugir duas palavras solenes em voz baixa e rouca, dizendo: "Boa sorte." Então a criatura correu direto para a floresta. Eu apontei a minha lanterna em sua direção, mas a vaca havia desaparecido completamente. Até o mato por onde ela passou parecia intocável. E foi então que a gata, ainda parada entre as minhas pernas, se acalmou, quase como se nada tivesse acontecido. E apesar de tecnicamente a gata não ser minha, eu peguei-a no colo e corri de volta para casa. E antes de subir com ela em meus braços, eu resolvi olhar no quarto da minha mãe. E ali, deitado no chão, estava Toby dormindo profundamente. Ele esteve lá o tempo todo. Eu fechei a porta silenciosamente antes de ir para o meu quarto. Certifiquei-me de que a gatinha do vizinho dormisse comigo na minha cama naquela noite. E pela pesquisa que eu fiz, eu acho que eu fui vítima de algum tipo de skinwalker. A coisa deve ter imitado os sons que o meu cachorro às vezes faz tarde da noite, sabendo que eu provavelmente iria ajudá-lo por alguma razão. Mas a gatinha preta do nosso vizinho o assustou tanto que aquilo fugiu. Eu não o vejo desde aquela noite, talvez porque aquela gatinha ainda goste de passear pela estrada de cascalho tarde da noite. Ou talvez aquela coisa simplesmente tenha decidido que eu não valia a pena, sei lá. De qualquer maneira,
para agradecer ao meu pai, ou a pura sorte, eu deixo uma lata de comida todas as noites para aquela gatinha preta. E a parte mais irônica de tudo isso é que eu falei com o vizinho sobre a gata dele, e ele disse que não tem nenhum gato, e nunca viu gato antes por ali. Boa noite. Olá, Fael. Eu não revelarei o meu nome e nem a cidade onde nasci. Bem, atualmente eu moro em Minas Gerais, mas cresci no Paraná. A razão de morar em Minas Gerais agora é por causa de 2 encontros que eu tive com o Skinwalker quando eu era mais jovem. O primeiro encontro aconteceu quando eu tinha 10 anos. O meu avô era dono de uma fazenda de milho e foi há 20 anos quando aconteceu o primeiro encontro. A razão pela qual eu e os meus pais estávamos lá na casa do meu avô foi para uma grande reunião de família para comemorar o aniversário de uma das minhas tias. Agora, é importante notar que a fazenda do meu avô tinha 3 partes. A própria casa com a estrada que conduzia a mesma, os grandes campos de milho e então um pequeno pedaço de área arborizada que separava o outro lado do milharal dos vizinhos próximos. Eu e meus 2 primos estávamos brincando na área arborizada, lutando com paus e outras merdas que você esperaria que uma criança de 10, 9 e 6 anos fizesse. Quando ouvimos a minha mãe nos chamando de casa, os meus 2 primos correram imediatamente para casa e eu estava prestes a segui-los, quando pensei ter ouvido meu pai me chamando do outro lado da área arborizada. Bem, isso não era estranho, já que ele e o meu avô gostavam de caçar por ali, já que era um local popular de pescaria e um pequeno lago que havia ali. Então, é claro que comecei a ir para onde pensei que ele estava. Passei por essas grandes árvores quando ouvi o meu pai novamente me chamar. Mas desta vez, vindo de uma clareira que acabei de passar. Eu estava um pouco confuso, até que me virei e vi. Era um monstro de uns 2 metros de altura, olhando diretamente para mim. Era alto, tinha a pele pálida e estava descascando, com chifres no topo da sua cabeça grotesca, e a coisa rosnou para mim. Essa imagem está para sempre gravada em minha mente. Ainda mais depois que ele se lançou contra mim, e essa é a última coisa que eu me lembro naquele dia. Aquele monstro horrível se lançando contra mim. Mais tarde, eu fui informado que o meu pai saiu à procura de mim e me encontrou caído inconsciente no chão, coberto de sangue, e viu aquela coisa me carregando nos braços. Então, ele deu um tiro de advertência que fez com que o monstro me soltasse e fugisse. Eu estava coberto de sangue, mas de alguma forma estava ileso. O meu segundo encontro aconteceu 2 anos depois. A essa altura, a área arborizada havia sido limpa e transformada em uma fazenda de porcos de propriedade do meu avô. O problema
era que alguns dos seus porcos estavam desaparecidos e ele suspeitava que as onças estavam de alguma forma caçando eles. Então, o meu pai e eu nos mudamos para a fazenda durante o período de férias escolares, para que o meu pai e o meu avô pudessem tentar rastrear os animais responsáveis por matar os porcos. E isso aconteceu cerca de uma semana depois de nos mudarmos. Por razões óbvias, eu não chegava perto de onde ficava a área arborizada. Em vez disso, eu estava feliz apenas andando pelo milharal em direção ao velho celeiro, embora eu soubesse que também não estaria seguro ali. Não fui muito longe antes do cheiro me atingir. Era parecido com o cheiro daquele monstro de 2 anos atrás. Eu tentei imaginar que era apenas o meu nervosismo pregando peças na minha mente ou alguma merda estúpida como essa. Até que eu o vi. Foi o mesmo monstro que me atacou antes. Mas ele não me notou. Eu me esforcei ao máximo para não fazer nenhum barulho. E só quando ele me notou e se virou para mim, deu uma risada diabólica e se levantou de sua posição agachada, que eu gritei e corri o mais rápido que eu pude de volta para casa. Eu entrei gritando em casa e contei ao meu pai sobre ver a criatura novamente em meio a todo o choro. Bem, até hoje eu gostaria de impedir que ele e o meu avô partissem. Os dois pegaram seus rifles de caça e foram procurar a coisa, mas nunca mais voltaram. Nem o meu pai e nem o meu avô. A polícia foi acionada e fizeram uma busca por várias semanas. Porém, nunca descobrimos o que aconteceu com eles. 6 meses depois, a minha mãe e eu nos mudamos para Minas Gerais, de onde ela era. E até hoje eu me recuso a voltar para aquela cidade no Paraná, pois nunca mais eu quero ver aquele monstro novamente. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Oliver, tenho 36 anos e sou de Cerro Azul, no Paraná. Bem, esse fato se passou comigo há 10 anos atrás, quando eu tinha 26 anos e era solteiro na época. Eu sonhei com Skinwalker muito antes de realmente ver um. Bem, eu digo sonho, mas foi mais um pesadelo recorrente. Neste pesadelo, eu me encontraria nessa estrada cercada por uma floresta, e não importava o quão longe eu caminhasse, eu nunca encontraria nenhum sinal de outras pessoas, sem carros, sem postos de gasolina, sem nada, e nem mesmo um sinal de GPS que me diria onde eu estava. E depois do que pareceram horas de caminhada, finalmente eu chego a um poste de luz solitário, colocado aleatoriamente no meio do nada. No entanto, ele estava colocado no meio dessa estrada e não na lateral. Estava sempre aceso, é claro, e a luz me permitia ver apenas o suficiente para ter um vislumbre de uma figura na escuridão, um pouco além do alcance da luz da rua, bem à minha frente. Senti-me obrigado a gritar,
e tentar pedir ajuda contra aquela figura misteriosa. Mas então ele se virava quando me notava e entrava na luz. O que eu via sempre me deixava paralisado, que era aquele ser alto, com pele cinza clara, uma cabeça de boi podre, com um grande conjunto de chifres e braços, e pernas longas e desajeitadas. Eu fiquei lá, congelado de medo e mal do estômago, quando ele começou a vir em minha direção. Ele logo chegaria a mim, me agarraria pela cabeça com uma mão, me levantando, enquanto o outro braço se preparava para me decapitar. Mas eu sempre acordava um pouco antes daquilo realmente me atingir. Os sonhos pararam alguns anos atrás, quando eu tive o meu encontro na vida real. Era uma tarde qualquer na roça onde os meus pais moravam, e eu estava voltando para casa depois de passar o Natal com os meus pais, pois eu tinha que começar a trabalhar 3 dias depois do dia de Natal. E passando por aquela estrada de terra cercada de mato, foi quando o meu carro parou de repente. Verifiquei o combustível e percebi que estava sem gasolina. Eu tinha acabado de passar por um posto de gasolina há menos de 20 minutos e tinha uma lata de combustível vazia no meu porta-malas. Então, depois de recuperá-la, eu comecei a caminhada de volta ao posto de gasolina. Bem, demorou mais do que eu esperava, e comecei a suspeitar que o posto de gasolina estava um pouco mais longe do que eu pensava quando vi. À minha frente estava um par de luzes de rua, e ao contrário do meu sonho, elas foram colocadas normalmente ao longo da estrada. Mas o que eu vi foi ainda mais horrível do que qualquer pesadelo que eu tive anteriormente. Parado na estrada estava aquela coisa que eu vi em meus sonhos. A coisa estava segurando outra pessoa. Eu o vi decapitá-lo, então se virar e me notar, mas com aquele sorriso enorme no rosto e aquele olhar diabólico nos olhos. Oh Deus, eu nunca vou esquecer aquele olhar. E eu não sei como ou porquê, mas eu comecei a correr de volta para o meu carro e me tranquei lá dentro. O que eu não sabia a princípio é que ele havia me seguido e que me viu trancado no carro. Mas eu rapidamente percebi quando ele tentou se aproximar por trás de mim. Eu sempre carrego uma pistola no carro, para caso de algum dia precisar. E fiz o que achei que seria uma boa ideia. Abaixei a minha janela e disparei alguns tiros. Bem, eu acho que errei a criatura, mas o assustando por enquanto. Porém, aquilo sempre voltava. O mais estranho é que a coisa nunca manteve a mesma forma. Às vezes se parecia com um boi, ou uma pessoa, ou um cavalo dos olhos vermelhos, mas sempre teve a cabeça de um boi, membros longos e desajeitados, e aquela pele pálida, nojenta, que parecia apodrecer. Às vezes, porém, movia a boca como se estivesse tentando falar comigo, mas nunca ouvir nenhum som vindo dele, seja o que for. Eventualmente, pareceu perder o interesse em mim e saiu do jeito que veio assim que o sol começou a nascer. Fiquei no carro por mais algumas horas antes de fazer outra tentativa de encontrar o posto de gasolina. E felizmente eu nunca mais o vi e sou grato por isso. E nunca mais eu quero ver aquela criatura. Depois de algumas pesquisas e longas horas assistindo a série Sobrenatural,
eu cheguei à conclusão de que a criatura é um skinwalker. Mas o que tal criatura faria aqui no Brasil? Sendo que a mesma não é nativa do nosso país? Bem, se alguém já teve experiência com skinwalker, por favor, deixe aqui nos comentários. Boa noite. Olá, Rafael, e a todos do Elite Oculta. Eu me chamo Ricardo, e este fato ocorreu comigo há mais de 10 anos. E na época, eu morava em Salt Lake, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Sou brasileiro, mas como nasci em família mormon, durante a minha juventude eu saí no serviço de missionário com destino a Utah. Me estabeleci em Salt Lake, uma cidade onde 90% da população é mormon, e também é interessante dizer que o lugar é extremamente frio. Pelo menos para mim, que era acostumado com o calor. Bem, eu tinha um novo vizinho. Eu o conheci quando estava esperando o elevador no meu prédio. E o prédio que eu moro é um pedaço de merda decadente. No entanto, era o único lugar que eu poderia pagar. O meu apartamento ficava no quarto andar e o elevador quebrava com mais frequência do que funcionava. Eu estava voltando do supermercado com os braços cheios de sacolas. Quando saí, o maldito elevador estava funcionando. Então eu fiquei na frente dele por pelo menos 5 minutos, esperando que as portas se abrissem. A minha raiva estava prestes a transbordar. E levantei o pé, pronto para chutar a porta de tanta frustração. Eu estava cansado e com os braços doloridos, e não queria subir as escadas. Parei, porque alguém se esticou para pressionar o botão, e não obteve resposta. Bem, eu nunca o vi antes. Ele era um cara mais alto do que eu, e estava em boa forma. Os seus cabelos estavam limpos e grisalhos, embora ele aparentasse ter apenas 30 anos no máximo. O meu prédio estava cheio de famílias pobres e alguns viciados em drogas, e ele parecia como se não pertencesse a este lugar. Bem, de certa forma, ele não parecia que morava lá, mas parecia o tipo de cara que procurava alguém que devia dinheiro. Eu abaixei o meu pé, dando alguns passos para longe dele, não querendo ficar muito perto. Ele olhou para mim quando me mexi, os seus olhos azuis me encarando, e eu senti o suor começar na nuca com o seu olhar intenso. Comecei a sentir medo, quando ele apontou o polegar para as portas ainda fechadas. Quebrado? Ele me perguntou. Ele tinha um sotaque que eu não conseguia identificar. Eu balancei a cabeça, ainda não pronto para falar. Ele olhou ao redor do saguão e viu as escadas. Por causa de tantos arrombamentos, o proprietário bloqueou a escada para os andares superiores. Porém, não tinha encontrado uma maneira de impedir as pessoas de acessar os andares dos apartamentos com o elevador se elas passassem primeiro pelo saguão. E com ele sendo quebrado tantas vezes, ele não precisava se preocupar. Então, o homem tirou uma chave para abrir a escada. E para minha surpresa, ele abriu a porta para mim. Eu corri, carregando as minhas sacolas pesadas, tentando passar por ele o mais rápido possível. Subi as escadas primeiro, mas bem devagar.
No segundo lance de escada, eu senti uma alça da minha sacola estalar. Quase deixei cair tudo ao tentar agarrá-la e acabei caindo 1 ou 2 passos para trás. O estranho não apenas me pegou com uma das mãos, mas também pegou a minha caixa de ovos com a outra mão. Eu gaguejei um pedido de desculpas quando a minha sacola de laranjas arrebentou e caiu escada abaixo. Ele parecia o tipo que fica com raiva. Em vez disso, ele apenas balançou a cabeça e me ajudou a ficar de pé. Menino bobo, eu ajudo. Desta vez, eu percebi um sotaque sulista quando ele falou. Nos minutos seguintes, nós dois começamos a recolher as laranjas derramadas pela escada. Ele amarrou a sacola, mas não a devolveu. O meu rosto estava vermelho de vergonha. As pessoas nunca me ajudaram e eu não sabia como lidar com isso. Apenas murmurei outro agradecimento e o deixei me seguir até o quarto andar. E quando parei na frente da minha porta, ele olhou 2 vezes para o número. Você aqui, eu estou lá. Ele disse apontando para a porta ao lado da minha. Bem, eu sabia que o meu vizinho se mudou na semana passada. Então, eu me perguntei quando ele chegou. Ficamos olhando um para o outro, um pouco sem graça, e ambos sem saber o que dizer. Normalmente, eu era mais extrovertido do que isso. Abri a porta e coloquei as sacolas lá dentro para que pudesse pegar o restante dos itens que ele ainda estava segurando para mim. Me diga seu nome. Parecia uma exigência, e eu gaguejei por alguns segundos. Eu me chamo Ricardo. É um prazer conhecê-lo, senhor Ricardo. Então, eu perguntei o nome dele. Ele congelou, parecendo um segurança de clube que estava prestes a expulsar um bêbado. Parecia que eu cometi um erro grave. Dmitri. Ele disse finalmente. Tive a sensação de que era um nome falso, apenas o primeiro nome que veio à cabeça dele. Com o tipo de pessoa que morava neste prédio, eu não o culpei por não querer que ninguém soubesse quem ele era realmente. Eu dei a ele um sorriso que esperava não parecer tenso. Obrigado por me ajudar, senhor Dmitri. Ele era mais velho do que eu, mas nem tanto para chamá-lo de senhor. Ele me deu um aceno de cabeça rígido e me deixou entrar em seu apartamento. Eu não tinha uma explicação do porquê estava agindo de forma tão estranha perto do meu vizinho. Havia apenas algo estranho sobre ele. Eu precisava tirar a sensação estranha que coloquei na cabeça. Afinal, ele foi bom o suficiente para me ajudar. E eu deveria tratá-lo um pouco melhor da próxima vez que o visse. Bem, a estranheza com o Dmitri continuou. E no dia seguinte, eu fui acordado por uma batida na minha porta. Achei estranho porque eu nunca recebia visitas. Estava cansado de quem poderia ser. Quase fiquei na cama e ignorei as batidas, mas a minha curiosidade levou a melhor. Mantendo a corrente na minha porta, eu abri o suficiente para ver o meu novo vizinho, esperando que eu abrisse a porta. Eu empurrei a porta e abri um pouco mais. Está tudo bem? Eu não tinha ideia do que ele poderia precisar. Talvez houvesse algo errado em seu apartamento e ele não conseguiu falar com o nosso síndico. Me dê o seu tempo de trabalho. O Dmitri falou, e isso me deixou confuso sobre o que ele quis dizer por alguns segundos. E depois de pensar, eu percebi que ele queria o meu horário de trabalho. Bem, eu não estabeleci turnos, mas passei o meu horário de trabalho para ele. Dmitri, você quer que eu pegue o seu número
Eu posso te enviar uma mensagem quando eu estiver no trabalho? Eu perguntei. Ele acenou com a cabeça e eu voltei para dentro para recuperar o meu fôlego. O telefone dele parecia um telefone bem antigo, quando ele puxou do bolso para que pudéssemos trocar os números. E depois que enviei a mensagem, ele acenou com a cabeça. E de repente, eu me arrependi. Parecia que ele estava planejando usar essas informações para propósitos nefastos. Ou eu estava realmente ficando paranoico. Olha, Ricardo, eu trabalho em casa, mas só quando você não está em casa. Com aquela explicação vaga, ele me deixou pensativo. A porta estava aberta e eu tentando entender o que ele acabou de dizer. O que quer que ele trabalhasse, ele não queria me perturbar. Mas também não queria que eu ouvisse nada. E isso poderia significar que ele estava em algum trabalho adulto ou algo ilegal. E ele parecia mais o tipo de mafioso. Na primeira semana, eu não ouvi um pio do apartamento de Dmitry. Ele estava cumprindo a sua promessa de não me perturbar com qualquer que fosse o seu trabalho. Eu tive breves vislumbres dele quando voltava do trabalho. E ele estava saindo do seu apartamento. E ele sempre tinha uma bolsa grande pendurada no ombro e usava luvas de couro pretas. Bem, eu não vi uma motocicleta no estacionamento e me perguntei se ele andava em uma. E quando nos víamos, ele me dava um breve aceno de cabeça e eu achei que era assim que nos trataríamos. Bem, ele me ajudou, mas também tinha um ar perigoso. Até mesmo os viciados que ficavam na frente do prédio deram-lhe espaço quando ele se aproximou deles. A segunda vez que conversamos foi porque ele invadiu o meu apartamento. Bem, por um bom motivo, e não foi totalmente minha culpa. Estou começando a me perguntar se sou desajeitado ou apenas tenho azar. Coloco um frasco de aspirina em cima da geladeira e enquanto pegava as coisas para começar a preparar o jantar, eu senti uma dor de cabeça lentamente invadir o meu cérebro. Peguei o frasco de aspirina apenas para derrubá-lo. Rolou ainda mais para fora do alcance e em vez de encontrar o meu banquinho, eu subi no balcão da cozinha. Um braço apoiando o meu peso no armário e o outro estendendo a mão para a garrafa. Eu ouvi um leve rangido no segundo em que tudo desabou. Os meus armários de má qualidade não estavam pregados na parede corretamente, incapaz de suportar o meu peso. Ele saiu da parede, esmagando a minha cabeça e derramando seu conteúdo no caminho para baixo. Senti o sangue começando a escorrer do corte na minha testa e todo o ar foi expulso dos meus pulmões quando caí no chão com o armário em cima do meu peito. Sem dúvida, o barulho de pratos e xícaras se quebrando teria sido ouvido nos apartamentos próximos ao meu. Fiquei no chão e a cabeça latejando por um tempo. Então eu me senti enjoado e tonto de dor. O meu celular no balcão fora de alcance e eu só podia esperar que o corte fosse menor. E eu não tinha carro para ir até o hospital. Ricardo! Eu olhei para cima e Dmitry estava parado na porta da minha cozinha, olhando para mim. Eu tranquei o meu apartamento, então como ele entrou? Eu parei de falar porque a dor era muito grande. E eu realmente não precisava explicar o que aconteceu, pois era bastante óbvio. Ele se abaixou e empurrou o armário. Ele facilmente me levantou do chão e me ajudou a sair da cozinha, evitando cacos quebrados no chão. E usando um pano de prato, ele limpou um pouco do sangue na minha testa e rosto. Eu não estava em condições de questionar o que ele estava fazendo ali.
Vou chamar um médico, Dmitri disse e puxou o telefone do bolso. Parecia diferente de antes. Eu abri a minha boca para protestar, mas um olhar dos seus olhos azuis foi o suficiente para me calar. Sentei-me, segurando uma toalha úmida na minha cabeça, enquanto ele falava com o médico do outro lado da linha. 10 minutos, ele falou depois de desligar o telefone. Dmitri, como é que você entrou? Eu finalmente perguntei. Fechadura velha. Ele parecia o tipo que sabia arrombar fechaduras. E pelos próximos 10 minutos, ele estava tentando me manter sentado, enquanto começava a limpar a bagunça que eu fiz. As feridas na cabeça sangravam muito. E parecia que um assassinato aconteceu na minha cozinha, e eu senti que nunca tiraria as manchas do meu peso de ladrilho barato. O médico chegou e Dmitri o deixou entrar. O homem puxou uma cadeira na minha frente para dar uma olhada no meu corte. Ele colocou uma sacola na mesa ao nosso lado, e ele parecia um médico do século XIX. Os seus óculos eram redondos, com aros dourados, e ele estava vestido com um colete com uma camisa de botão por baixo. O seu cabelo preto, penteado perfeitamente para trás, da mesma maneira que todo homem usava nos anos 50. Ele tirou uma caneta da lanterna para que pelo menos as suas ferramentas não fossem antiquadas. Ele iluminou os meus olhos e me fez segui-lo. Sem danos cerebrais. Então, isso é bom. Só muito sangue e um pequeno corte. O Dmitri poderia ter lidado com isso sozinho, mas suponho que ele queria ter certeza de que o seu cérebro não estava danificado. O homem disse isso e se apresentou como o Dr. Fion. Então ele sentou-se e começou a olhar para mim. O seu tom era severo, mas um tanto paternal. Olha, doutor, eu lamento trazer você aqui. Eu poderia ter ido para o hospital, eu disse, sentindo-me envergonhado. Não se preocupe, jovem. Atender em casa faz parte do meu trabalho. Muitos dos meus pacientes não conseguem comparecer à minha clínica por vários motivos. Ele limpou totalmente o corte e começou a costurá-lo sem me dar nenhum aviso. Foram apenas 3 pontos, mas ainda assim doía. Ele é um cara legal, mesmo que ele pareça muito assustador. Continuei falando, tentando me distrair da dor. Olha, ele não parece ser o tipo de pessoa que ajuda assim. Eu acho que ele simplesmente não quer se mudar novamente. Se você olhar além dos tipos de pessoas que vivem nesta área, este lugar é muito bom. Aluguel barato e perto de tudo que você precisa. O médico explicou. E quando o corte foi resolvido, ele colocou as ferramentas de volta na bolsa de couro. E quando as ferramentas foram guardadas, ele pegou uma garrafa térmica e uma caixa de biscoitos. E ele serviu uma pequena xícara de chá que cheirava a flores. Eu nunca vi um tipo de chá que cheirasse tão doce e fosse de uma cor rosa antes. Aqui, beba um pouco disso e coma alguma coisa. Eu tenho uma pílula para te ajudar com a dor, mas você precisa primeiro ter algo no estômago. A minha cabeça doía, mas era controlável. Não, doutor, está bem. Não está bem. O Dr. Fion sentou-se olhando para mim, com a tampa da garrafa térmica com o chá ainda na mão, para que eu tomasse dele. Percebi como estava sendo rude. Ele trouxe o chá e biscoitos muito caro e eu os recusei. Os biscoitos foram os melhores que eu já comi e o chá era tão doce quanto cheirava. Eu queria perguntar a ele qual marca, mas temia que também estivesse fora do meu orçamento. Sentei-me bebendo e sentindo-me um pouco envergonhado de novo. Eu tinha 2 estranhos em meu apartamento
e eu precisava pensar em algo para Dmitri, para agradecê-lo por isso. E quando terminei alguns biscoitos, o médico me deu um comprimido para que eu tomasse. Bem, eu deveria ter sido um pouco mais cauteloso ao tomar pílulas de estranhos. Afinal, eu realmente não conhecia Dmitri. Eu confiei nele e no médico sem pensar duas vezes. Você vai dormir por algumas horas. E se você vai trabalhar amanhã, cancele o seu turno para descansar. Eu vou escrever um atestado para você, se precisar. Eu abri a minha boca para discutir, mas essa foi a última memória daquela noite. Acordei de manhã com a cabeça pesada e muito confuso sobre como fui parar na cama. A minha camisa de sangue havia sumido e eu estava usando uma limpa. Sentei-me, olhando em volta, tentando me lembrar de qualquer coisa daquela noite, além de falar com o médico. E quando nada veio à mente, eu fui até a cozinha para ver os danos e não vi nada, e nem mesmo uma partícula de sangue no chão. Os armários foram instalados nas paredes e tentei sacudi-los para ver se dessa vez estavam bem apertados. Eu ainda sentia falta da memória dos meus pratos e xícaras, mas me perguntei como dormi com alguém entrando na cozinha e recolocando os armários. Liguei para o meu chefe dizendo que não iria naquele dia. Bem, eu me sentia bem, e nem mesmo um traço de dor de cabeça. E aquele foi o melhor sono que eu tive em meses. O meu chefe me disse que arranjou alguém e que era para eu tirar o dia de folga. Ele desligou e não me deu mais detalhes. O meu trabalho era contra alguém me substituir. Você poderia estar em coma, mas ainda deveria ser o único a ocupar a sua função. Eu me perguntei que método Dmitri usou para me dar o dia de folga. Eu não sabia quando ele trabalhava e a que horas ele estava em casa. Eu fui até a porta do lado e bati, esperando que ele estivesse lá para que eu pudesse agradecê-lo. Eu poderia ter mandado uma mensagem para ele, mas senti que deveria ser pessoalmente. A porta se abriu e ele olhou para mim. A sua expressão fria nunca mudava. Obrigado por me ajudar. Você pediu ao proprietário para substituir os meus armários? Eu disse em voz baixa. Não, eu mesmo fiz, pois trabalhar em madeira é um hobby para mim. Da noite para o dia, esse homem reconstruiu todo um conjunto de armários para um estranho. Tentei dar uma olhada dentro do seu apartamento e parecia idêntico ao meu. O seu corredor tinha folhas de plástico cobrindo o chão, o que fazia sentido porque ele estava no meio da pintura. E perto da porta havia pingos de manchas marrons secas ao longo do rodapé que ele ainda não tinha coberto. E eu estava prestes a perguntar a ele sobre os seus planos de renovação de contrato do aluguel. E quando ele estendeu a mão e tocou levemente o corte costurado na minha testa. Isso vai deixar uma cicatriz. Sim, eu disse, não acrescentando nada útil à conversa. Eu congelei tentando descartar o pensamento, pois ele era apenas um cara legal, só isso. Eu ficaria com raiva de mim se algum dia eu pensasse que ele estivesse interessado em mim de alguma forma, além de ser um vizinho amigável. Eu parei, olhando para ele. Dmitri, eu vou fazer o jantar para você como um agradecimento. Eu gaguejei. O Dmitri manteve a sua expressão fria como pedra no rosto, sem olhar para notar o meu pânico. Você gosta de cães? A pergunta foi tão inesperada que me fez parar. Sim, eu gosto. Vou fazer um cachorro para você.
Vá descansar. Pensei que talvez ele estivesse se referindo a um hot dog. E sem qualquer explicação, o Dmitry voltou para dentro do seu apartamento e fechou a porta. Voltei para minha casa, pois eu precisava descobrir o que o meu vizinho comeria. Bem, ele não parecia ser do tipo exigente. Ele disse que trabalhar com madeira era o seu hobby, então talvez ele me fizesse um cachorro de madeira. Mas por quê? Será que ele estava gostando de mim? Bem, eu nunca me interessei por caras antes. O problema era que eu também nunca me interessei por garotas. Pois aqui em Salt Lake não há muita gente diferente. As pessoas se parecem muito e nenhuma faz o meu tipo. Então eu simplesmente presumi que esses sentimentos surgiram quando eu visse as mulheres certas. E nunca teria esperado me encontrar fazendo um jantar para o meu vizinho. Quando terminei o jantar, aceitei os fatos. O Dmitry pode estar romanticamente interessado em mim. Ou é apenas um cara legal sob o seu tom frio. Em nossas curtas interações, eu me apaixonei por ele e estava determinado a não fazer nada a respeito. Eu atribuí isso ao fato de estar muito carente e não tinha amigos. E devido a uma longa e dramática história familiar, eu não tinha contato com nenhum deles. Na verdade, eu nunca tive amigos íntimos. A partir daí, fomos nos apaixonando cada vez mais. E então, o esperado aconteceu. Nós transamos loucamente, a cama pulava e era uma loucura geral. Mas Dmitry, ainda assim, não dizia uma palavra. Era violento na cama, mas frio como uma pedra de gelo. Os dias se passaram, até que levei um espaguete que preparei ainda quente para ele. E quando a porta se abriu, eu estendi os recipientes de comida. Muito obrigado. Eu levo isso de volta mais tarde. Dmitry disse com um aceno, pegando-os de mim. Parecia que havíamos voltado ao início. Era como se ele nem se lembrasse mais da nossa transa. Ele parecia estar tentando ao máximo esconder o seu sotaque, como se não quisesse que eu soubesse de onde ele era. Aqui está o cachorro para você. Dmitry pegou uma pequena figura de madeira. Eu estendi a minha mão para pegá-lo dele, e era um pug esculpido em madeira. Agradeci novamente e percebi que sempre que nos encontrávamos, eu sempre tinha algo para agradecê-lo. E com a sua maneira fria, ele me enxotou dali. Vá descansar, você precisa. Mais uma vez, a porta foi fechada na minha cara, sem que eu me importasse nem um pouco. Nas semanas seguintes, adquiri o hábito de levar o jantar para o meu vizinho, e ocasionalmente ele fazia cachorros pequenos para adicionar à minha coleção. As nossas trocas foram breves, e não aprendi nada de novo sobre ele, além do fato de que ele era muito lento na pintura. E cada vez que ele abria a porta do seu apartamento, eu podia ver o seu chão ainda coberto de plástico. Os meus turnos de trabalho tornaram-se mais regulares. Em vez de apenas entrar quando necessário, eu tinha um cronograma definido. Em pouco tempo, eu poderia me mudar para uma área melhor da cidade ou mais perto do meu trabalho. Eu não tinha certeza se realmente queria me mudar ainda, e decidi apenas continuar economizando dinheiro para pensar sobre isso no futuro. Alimentar uma segunda pessoa não era realmente um problema, porque era mais barato comprar comida a granel. Eu estava finalmente entrando em uma rotina e a minha vida parecia estar mudando depois de anos de luta. Fiz um amigo, embora fosse um pouco estranho e tivesse um emprego fixo. As coisas poderiam ter funcionado muito bem se o meu trabalho não me desse um dia de folga de surpresa.
Um cano estourou no restaurante. Então, eles precisaram fechar no fim de semana para consertar e limpar tudo. Eu nunca tinha uma folga na sexta-feira e não sabia o que fazer. O Dmitry não esperava que eu estivesse em casa ou jantasse naquela noite. Eu tinha arroz suficiente para fazer um curry para nós dois. Então decidi passar em sua casa, independentemente de ele estar esperando ou não. Eu ouvi a voz de Dmitry do lado de fora. Então eu sabia que ele estava voltando para casa e eu pensei ter ouvido outra pessoa. E assim que eu estava colocando o curry em um recipiente para levar, eu ouvi um baque forte em sua casa. Esforcei-me para ouvir, tentando descobrir qual era a origem do barulho, e eu fiquei o mais imóvel possível, tentando ouvir algo acima do meu peito palpitante. O próximo som foi abafado, mas eu poderia jurar que eu ouvi um grito. E por reflexo, eu peguei os recipientes de comida e corri, nem me preocupando em fechar a porta. E fora do seu apartamento, eu escorreguei um pouco de líquido e o meu coração afundou quando eu vi o que parecia ser muito com sangue. Eu fiquei em pânico quando percebi que a porta dele não estava totalmente fechada. E todos esses eram maus sinais. E sem nem mesmo pensar, eu corri para dentro da sua casa, ainda segurando os recipientes quentes. Os meus pés escorregavam novamente no plástico que cobria o chão, mas eu congelei quando vi no que acabei de tropeçar. O meu cérebro simplesmente não registrava o que estava vendo por alguns minutos. Eu sabia que estava olhando para Dmitry, mas eu só o vi por alguns segundos. A imagem ainda está gravada na minha memória. O seu rosto era de um enorme cão da raça pastor alemão, e dezenas de dentes caninos saíam da fenda de um focinho e cintilavam na luz fraca do seu apartamento, e os seus olhos vermelhos se distorceram e desviaram do seu rosto monstruoso preso em mim. A boca aterrorizante se fechou segundos depois de fazermos contato visual. O seu rosto voltou ao normal, assim como o seu corpo, que eu posso jurar que havia pelos por toda parte. Você não trabalha essa noite? O Dmitry perguntou, quebrando o silêncio. O cheiro de sangue fresco estava no ar, me deixando enjoado. O calor dos recipientes começou a doer as minhas mãos. Porém, eu não ousei me mover. Sabendo que eu não poderia responder à sua primeira pergunta, o Dmitry acenou com a cabeça em direção aos recipientes de curry e perguntou: "O que você tem aí?" "São os curry, o suficiente para 2. Eu normalmente dava a ele o suficiente para 2 refeições, porque ele era um cara maior do que eu. E eu sempre achei que ele comia mais." E mesmo enquanto eu falava, a minha mente gritava para que eu corresse. Que o meu bom vizinho acabou de matar um homem e iria matar outro. E eu temia ser o próximo. Eu tinha visto o que aconteceu e precisava ser cauteloso. Eu estava tão desesperado por um amigo que ignorei todas as bandeiras vermelhas. Eu segurei um barulho de medo quando Dmitry soltou o corpo do homem que estava sendo a sua refeição e o empurrou para o lado. Em poucos passos, ele estava na minha frente e a sua figura alta aparecendo. Eu sabia que se ele quisesse, ele poderia me matar em um piscar de olhos. "Não cicatrizou muito", ele disse sobre o meu corte na testa. Abaixando-se no meu nível, ele se inclinou para que o seu rosto ficasse perto do meu. Eu senti os meus músculos se transformarem em pedra
quando olhei em seus olhos, que de azuis agora eram vermelhos. Eram os olhos de uma fera me observando, decidindo o meu destino. As minhas mãos começaram a tremer e quase deixei cair a comida. O Dmitri colocou a mão em cima para firmar os recipientes. E eu estava tão convencido de que iria morrer que quase desmaiei. Ainda amigos? A sua voz era baixa e tinha um toque de preocupação. O meu coração estava tão alto que quase não o ouvi. Amigos? Ele queria saber se eu ainda agiria amigavelmente perto dele. Eu fiz a minha escolha. Eu concordei. Se eu mantivesse a minha boca fechada, eu viveria. E depois que eu balancei a cabeça, ele pegou os curry da minha mão e se levantou. Ricardo, é melhor você voltar para casa. Bem, ele não precisou me dizer 2 vezes. Sem olhar para trás, eu me virei e saí. Eu me certifiquei de que a porta estava totalmente fechada atrás de mim e mantive os meus olhos retos, sem olhar para o sangue ainda no corredor. Tirei minhas meias, agora manchadas, e as joguei no lixo sem qualquer hesitação. O meu celular estava no balcão. Eu olhei para ele debatendo sobre o que eu queria fazer. Eu deveria chamar a polícia? Eu testemunhei um crime. O meu vizinho do lado matar alguém. Sem dúvidas, ele já tinha feito isso antes. Com certeza, continuaria fazendo isso. A menos que fosse preso e detido. Não pude acreditar no aspecto sobrenatural do que vi. Eu poderia acreditar em loucos psicóticos, mas não em skinwalkers. A minha mão pairou sobre o meu telefone, enquanto eu repetia os fatos dentro da minha cabeça. Soltei um grito de frustração e me afastei do meu telefone. Eu andei pelo meu apartamento por horas, e a porção de curry que guardei para mim estava esfriando no fogão. E cada vez que eu ficava perto de chamar a polícia, eu simplesmente não conseguia. E depois de um tempo, eu ouvi uma batida na minha porta e todo o meu medo voltou correndo. Só pode ser uma pessoa. Ele sabia que eu estava em casa, então não fazia sentido tentar me esconder dele. E cautelosamente eu abri a minha porta. Ainda amigos? O Dmitri me perguntou novamente. Ainda amigos? Eu confirmei com um pequeno aceno de cabeça. E isso foi o suficiente para ele. Ele deu de ombros e saiu pelo corredor. Mas para onde ele iria era um mistério. E eu nunca saberia a resposta. Nunca liguei para a polícia ou contei para alguém o que vi. Eu vi Dmitri algumas vezes no corredor ao passar, mas o rosto dele parecia tenso. Ele sabia que eu não seria o mesmo. E já era tarde demais agora. Um dia, Dmitri simplesmente sumiu, sem deixar vestígios. Eu me mudei daquele lugar e recentemente eu tenho pesquisado muito sobre os skinwalkers e percebi que o Dmitri não poderia ser outra coisa além de um. E eu creio que se não tivesse simpatizado com a minha amizade, eu com certeza seria a sua refeição. Esse caso ocorreu há mais de 10 anos, quando eu morava em Salt Lake, no estado de Utah. Atualmente, faz 7 anos que eu moro em Londrina, no Paraná. Boa noite.